Tudo bom, pessoal? Hoje o vídeo é sobre memorização. Como você vai memorizar datas e levar elas para o longo prazo na hora da sua prova. Depois da vinheta. Aqui é o Professor Odilon e este é um canal voltado para aprender a aprender, a estudo de alta performance, como você vai ter o melhor rendimento possível nas suas provas e concursos públicos. Como você vai poder levar o seu estudo para o longo prazo. Toda semana uma dica bem legal sobre aprender a aprender. Aproveito para te convidar a dar um like aqui no vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. E também se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e pedir as notificações clicando aqui na sinetinha. Então vamos lá para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é sobre memorização e eu quero te ensinar como você vai memorizar datas para a hora da sua prova. Que não adianta, né, pessoal? Chega uma hora que, dependendo da matéria, ou porque você não gosta muito, ou porque são datas, ou existe aquela matéria na qual você vai ter que focar na memorização. Quando você foca na memorização, você tem que ter ideia sobre alguns princípios. E há princípios muito poderosos, que dois deles é a história, né? Normalmente a história nos faz com que a gente consiga memorizar com mais facilidade. É muito mais fácil eu entender e depois falar sobre, por exemplo, o período do Henrique VIII, vendo, por exemplo, Tudors, ou do que daqui a pouco ler um livro, né, de história sobre esse período no qual a gente está tratando. Então, a história, ela nos faz, porque com a história a gente memoriza mais fácil, porque ela tem um encadeamento, tem uma coisa que gera emoção também, lembra? Eu sempre falo que para a gente memorizar melhor, para jogar alguma coisa para o longo prazo, o nosso cérebro se preocupa com a emoção e com a sobrevivência. Então uma história dá emoção, né? Nós temos mais emoção em ver um seriado, em ver um filme de ficção, do que propriamente ler um livro técnico. Então a história faz com que dê um pouquinho mais de emoção, faz com que os percursos neurais sejam um pouquinho mais complexos e faz com que a gente grave e leve para o longo prazo. E ainda, o outro segundo fator, né? A primeira é a história, e o segundo fator são imagens. Então quando a gente utiliza imagens, né? Quando a gente memoriza imagens, as imagens fazem com que os percursos neurais sejam muito mais fortes, né? Normalmente quando a gente vê um seriado, por exemplo, de de período histórico, nós estamos vendo uma história com um encadeamento e estamos vendo imagens, fazendo percursos neurais muito mais complexos. E para agregar esses dois fatores para a memorização, nós utilizamos também a associação. E para fazer uma memorização de datas, a gente tem que memorizar números, e números são difíceis de fazer memorização, porque números por si só não geram história, números por si só não têm conexões, né? As associações com conexão gera uma memorização mais fácil. Então os números acabam sendo muito mais difíceis. E você que vai fazer uma prova do Enem, você que vai fazer uma prova de concurso público, você que vai fazer qualquer prova, existem algumas datas que a gente precisa guardar. Então eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode gravar essas datas, qual é a melhor maneira de levar para o longo prazo datas, utilizando esses recursos nos quais eu falei com vocês, né? História, imagens, associações, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente e veja, pessoal, isso você só tem acesso, normalmente eu não vejo isso divulgado assim, normalmente a gente tem acesso quando a gente faz um curso de memorização. E agora eu quero desvendar para vocês alguns detalhes, para que você possa gravar também vendo esse vídeo do YouTube. Fica comigo até o final, que até lá eu tenho certeza que você vai gravar datas com uma facilidade muito grande. Primeiramente a gente tem que fazer uma tabelinha que é muito usada, que é uma tabela de memorizar, transformar esses números em letras, para que eu comece a ter a possibilidade de utilizar história, associações, imagens, para gravar tudo no longo prazo, tá certo? Então vamos lá ver qual é essa tabela aqui que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá, pessoal, como memorizar datas. E eu quero que vocês gravem essa tabela aqui, é uma tabela de associações de números para letras. A partir daí, é muito fácil vocês gravarem essa tabelinha. Eu vou disponibilizar esse slidezinho aqui na descrição do vídeo e você vai poder fazer as suas memorizações. Pessoal, você vai decorar essa tabela em apenas 10 minutos, memorizando ela 10 minutos por dia durante
uns 4 dias. Depois é só fazer uma manutenção. Como é que você vai fazer manutenção? Utilizando as suas memorizações para suas provas. Então vamos lá. Primeiro, o zero. O zero é utilizada a letra R. Essa tabela, ela varia um pouco. Podem procurar ela na internet, vocês vão ver algumas variações, mas elas seguem mais ou menos essa ideia na qual eu estou passando aqui. Então o zero é a letra R. Alguns utilizam também o Z. Então sempre quando tiver um R ou um Z, né, se você quiser, nós podemos colocar o Z. Então eu posso botar um 0, o R ou o Z. O R ou o Z, que são as consoantes da letra. Todas as letras de 0 a 9 serão consoantes. As vogais não têm nenhum valor. Então você vai ignorar a vogal. Quando você for passar depois, você vai entender melhor. Quando você for passar o seu numeral para uma palavra. Verso, né? De uma palavra passar para um numeral. Então o 0 pode ser o R ou o Z, que são as consoantes da letra do número 0. Depois o 1. O 1 é o T. Por que é o T? Porque tem uma perna só. O 2 é o N, porque tem 2 pernas. O 3 vai ser o M, que tem 3 pernas. Veja, segue numa linha gráfica. 1, 2 e 3. T, N e M. O 4 é o C ou o K, por causa do fonema de quatro, C ou a letra Q. O 5 a gente vai usar o algarismo romano, o L5. E o 6 é pelo fonema 6. Tudo que for esse fonema de S, SS, C cedilha, nós vamos vincular o 6. O 7 será o F. Por que o F? Que é o 7 visto espelhado. Se você espelhar o F, vai aparecer o 7, né? O 8 é o G. Por quê? Porque o G minúsculo e cursivo lembra muito um número 8. E o 9 é tudo número que tem a barriguinha, seja para cima ou para baixo, espelhada ou não, ou seja, P e D. P maiúsculo lembra um 9, espelhado, e o D lembra um 9, o D minúsculo lembra um 9 de cabeça para baixo, que seria o 6, mas o 6 já é o SSS C cedilha. Então, você vai decorar isso aqui apenas 10 minutinhos por dia. Aqui, ó, com a tabela ao seu lado, você fará uma série de exercícios transformando números em palavras e as vogais serão nulas. Isso é o que você vai fazer no seu exercício de 10 minutinhos por dia durante 3, 4 dias. Então, o que vai ficar? Por exemplo, 130 vai ser a palavra tomar. Por quê? O 1, uma perninha T, 3 perninhas M, e o 0 eu uso R. 53, o 5 é o L, algarismo romano. O 3 é o M com 3 perninhas. 53 é leme. O 64, olha o S sibilado, e é o S. O 6, né? S. E o 4 é o C. Então, seca. O 7 com o 0 dá faro. E o 99, por exemplo, pode ser dado, se for o D minúsculo, ou pipa, que é o 9 espelhado. 239, 2 perninhas N, 3 perninhas M, e o 9 é o D ou P, né? Então pode vir a palavra nômade. E 9004 é perereca, 9P, 00RR, e o 4 é C. Veja, lembrando sempre que as vogais são nulas. E aqui então, o cravo casou com a rosa, uma frase, 407. Na falta de um número pro V, eu posso usar o F, que vem do fonema parecido, o fonema FV. 407 casou 46 com a rosa, 4306. Essa é a ideia que vocês têm que ter a partir de agora. Então vocês vão dar uma olhadinha nesse vídeo de novo, vocês vão baixar a tabelinha que eu vou deixar para vocês e vocês vão fazer alguns exercícios todo dia, alguns números e algumas palavras, números transformar em palavras, pegar algumas palavras, transformar em números. E vocês vão ver que isso aí vai passar a ser uma coisa muito tranquila para vocês. Agora nós vamos comentar como é que a gente vai fazer com que isso seja incorporado no nosso estudo e na nossa memorização de dados. Então, pessoal, uma vez você tenha memorizado aquela tabela ali, e como é que você vai memorizar aquela tabela? Como eu falei, de 3 a 4 dias, 10 minutos do seu dia, você vai fazer exercícios com a tabela ao lado,
tentar memorizar, fechar os olhos, tentar ver aqueles números, tentar identificar, ó, o 0 é o R, o 1 é o T, que tem uma perninha, o 2 é o N, que tem duas perninhas, o 3 é o M, o 4 é o C, o 5 é o L, que é 50 em algarismo romano, o 6 é tudo que tem o fonema parecido, o SS, o S, o C cedilha, o 7 é o F, porque é o 7 espelhado, o 8 é o G, o 9 é o P ou B. Então, uma vez memorizada essa tabela, você vai ver que ela vai ser fácil de memorizar se você fizer o que eu estou falando, 10 minutos de exercício durante 4 dias e depois começar a utilizar na prática para memorizar todas as datas que você precisar, memorizar artigos, utilizar isso aí, fazer uma brincadeira com o seu cérebro. Porque se você usar imagens, associações, história junto com essa tabela, você vai ver que não tem limite o poder de memorização de determinadas situações e que envolvam números. E pessoal, muitas pessoas têm um preconceito com memorização, dizem que é decoreba. Não. Memorização é necessário e todo conhecimento que você tem parte ou no final ou no início de uma memorização. Seja quando você aprendeu a ler, você precisou memorizar, decorar as letras do alfabeto. Então, de tanto repetir, hoje é praticamente instantâneo vir aquele fonema para aquela letra. Você precisou memorizar e decorar a tabuada para calcar toda a matemática que veio em seguida. Então, sempre precisa uma memorização. E essa tabela é simples e é mais uma que você vai utilizar, que dela abre um leque de ferramentas e nós vamos utilizar agora, vamos ver na prática, algumas datas, como é fácil e como é divertido utilizar a história, associação, imagens e também essa nossa tabelinha para decorar datas históricas e datas que possa cair na sua prova. Vamos lá então ver na prática isso aí. Então vamos lá com 3 exemplos de datas importantes que já caíram em provas de direito constitucional para concurso público. E a última dessas até cai seguidamente em história para Enem, etc. Mas vamos lá. Primeiro exemplo, eu botei em 1803 o caso Marbury versus Madison, que foi o início do controle de constitucionalidade. Para muitos já está na cabeça, já não precisa decorar isso aí, mas para outras pessoas pode ser que isso seja uma dificuldade. Então nós vamos, claro que para todas essas datas você vai saber tentar ter uma compreensão do acontecimento, o que aconteceu, por que foi o início do controle de constitucionalidade, etc. Mas aqui nossa aula não é focada em direito constitucional, mas sim na gente memorizar essas datas. Então vamos lá. O 1803, se a gente passar para aquela nossa tabelinha, uma perninha é o T, o 8 é o G, o 0 é o R e o 3 é o M. Então nós temos 1803, nós temos o T, G, R, M. Vamos agora tentar utilizar palavras para que nós possamos fazer associações rápidas. Então o T e o G eu posso formar a palavra toga e RM eu posso formar a palavra remo. Então eu identifico toga e remo. Então eu tenho que identificar que toga-remo, 1803, foi data do controle de constitucionalidade. Então, para eu lembrar dessa data, eu tenho que associar alguma imagem. Se eu já estou muito bem na matéria de controle de constitucionalidade, talvez eu não precise, mas é interessante você fazer uma associação. Então, controle, visualiza agora um controle remoto, e desse controle remoto, você aperta no controle remoto e ele se transforma numa Constituição. Então nós temos o controle de constitucionalidade, que foi em 1803. 1803 é toga-remo. Vamos criar imagens mentais para lembrar do toga-remo. Então nós vamos lá visualizar a toga, né? Daqui a pouco um carinha saindo de toga para fazer o seu esporte. Qual esporte? O remo. Então ele saiu de toga e foi fazer remo e não tirou a toga. Então quando a gente faz uma visualização engraçada ou inusitada, é muito mais fácil, porque a gente faz percursos neurais mais complexos e é muito mais fácil de gravar. Então, se você pensar em algo inusitado, em algo engraçado, em algo obsceno, enfim, em algo que aumente a sua criatividade, vai fazer com que seja mais fácil de gravar. Então, você visualiza essa imagenzinha. Apertou no controle remoto, o controle remoto se transformou numa constituição. Na constituição é no escritório, no seu escritório, você é o juiz,
tá de toga e tudo, e lembra que tem que fazer o seu remo, e aí sai correndo e sai remando de toga e tudo. Então, 1803, toga, remo, é o controle de constitucionalidade, início do controle de constitucionalidade. Então, imagine que você tenha um pequeno esquema, um pequeno resumo, e aí você escreve a palavra toga, remo, e um desenhozinho de um controle remoto, alguma coisa assim. Tudo isso já vem na memória de vocês, sem contar que é fácil de decorar. 1803, toga, remo. 1857, o caso Dred Scott versus Sandford. Foi um caso emblemático por algumas situações. Já caiu na prova. Eu já fiz uma prova em que caiu essa data, foi uma prova do CESP. Ele foi emblemático por duas circunstâncias. A primeira circunstância foi a segunda vez que houve um controle de constitucionalidade. Então veja que a primeira vez foi em 1813, e depois a Suprema Corte só foi falar em controle de constitucionalidade de novo 50 anos depois. Veja um paralelo com o direito brasileiro, em que a todo momento nós julgamos, os juízes julgam situações de inconstitucionalidade. Lá na Suprema Corte, então, demorou 50 anos para eles resolverem pela segunda vez julgar alguma inconstitucionalidade. E aí eles julgaram, e o segundo motivo pelo inusitado desse caso é que foi julgado que Dred Scott era um negro e ele tentou ser um homem livre nessa ocasião, 1857, e a Suprema Corte americana, então ele entrou contra o Sandford, que seria o proprietário dele, que herdou umas terras, e junto com as terras veio a propriedade, o Dred Scott, que era um negro, que era o escravo daquela terra. Então ele ingressou contra o Sandford, pediu na justiça a liberdade, e a Suprema Corte considerou o negro Dred Scott como propriedade de Sandford, e utilizando-se da quinta emenda, em que não se poderia espolhar alguém sem o devido processo legal. Então, por falta de um devido processo legal, Dred Scott foi considerado uma propriedade de Sandford, né? Então veja a situação emblemática. Mas vamos lá. 1857, 18 é T, 8 é o G, toga, e o 57 é life. Então vamos lá, toga life, a gente vai lembrar dessa data. Toga life. Aí você faz uma imagem, visualiza uma imagem que auxilia esse toga life. Dred Scott, se você precisar decorar Dred Scott, por exemplo, Dred, aí visualiza um dreadlock aí, tamanho a imagem do Bob Marley, e o Scott, que é o whisky. Você pode visualizar o Bob Marley tomando um Scott, ou um Scott com um cabelo de dreadlock, alguma coisa inusitada. E o Sandford, Sand é areia, né? Ford é o carro, e visualize um carro Ford na areia. Veja como você, ao visualizar essas duas imagens, que é rápido de visualizar, ficar com o toga life. Então, por exemplo, você precisa decorar isso aí, quer decorar isso aqui de uma vez por todas, fique uma semana com isso aí, de vez em quando lembra disso aí, de vez em quando lembra, toga life, Dred Scott, Sandford. Uma hora fica armazenado na sua memória, isso aí não sai mais. E por fim, vamos lá, 1776, primeira geração de direitos, né, onde começou o Estado de Direito. Foi em 1776, foi com a independência americana, a partir daí, né, e a partir daí vieram as revoluções liberais, né, logo em seguida a Revolução Francesa, e aí nós temos o quê? 17 é o T e o F, e o 76, F e S. Então é um tufo na fase do rei, né? Visualize o rei caindo no xadrez aqui, acabou a supremacia do rei, o rei passou a estar sob o domínio do direito, como qualquer cidadão, e aí se inaugurou a primeira geração de direitos. E aí essa frase, tufo na fase do rei, por exemplo, vai ser o suficiente para eu, com essa imagem aqui do rei caindo, lembrar da primeira geração de direitos. Então, pessoal, veja como é fácil e divertido você aprimorar o seu estudo para realmente levar ele para o longo prazo. Então utilize a história, utilize associações, utilize imagens, palavras-chave,
e agora mais essa tabela para você fazer com que o seu estudo seja algo diferente, algo mais complexo. Quanto mais complexo, mais envolver as duas áreas do seu cérebro, mais fácil de levar para o longo prazo e realmente você conseguir aprender, fixar aquilo que você estudou. Então esse era o vídeo de hoje, eu realmente desvendei e revelei aquilo que você só conseguiria pagando cursos de memorização de uma maneira fácil, divertida. Quero que você sempre que possível volte no vídeo lá na parte da tabelinha, para até que ela fique sedimentada na sua memória. Também vou deixar na descrição do vídeo os slidezinhos dessa nossa pequena aula e espero que você curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e que nós nos vemos lá no próximo vídeo. Um grande abraço.